Olá, salve, salve, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Meu nome é Dudu Monteiro de Paula, jornalista. Logicamente, para quem está no Amazonas, essa temperatura maravilhosa, está uns 34, 35 graus, portanto, vou botar um boné para me proteger desse sol maravilhoso de óculos escuros. E hoje vou mostrar para vocês a rua Marechal Deodoro. Como toda a cidade daquela época, no início do século passado, você tinha o quê? De frente para o rio, aqui o prédio da alfândega construído, o primeiro prédio que veio para cá totalmente em blocos, pré-montado. E nós estamos na Marechal Deodoro. Marechal Deodoro você já sabe quem é, né? Marechal Deodoro foi um camarada que pertencia para a monarquia, que foi o do líder do movimento para transformar o Brasil em república. Então foi o primeiro presidente da república. E como essa é uma das ruas mais importantes da cidade de Manaus, você vai encontrar aqui ainda alguns prédios que ditam daquela época da passagem da monarquia para a república. Não esqueça que nós vivíamos muito longe, muito distante, e isso obrigava com que as pessoas tivessem uma preocupação muito grande em deixar Dom Pedro para assumir a república. Foi preciso um movimento especial para que isso acontecesse. Então você vai encontrar aqui algumas pessoas, alguns prédios que poderão fazer com que você tenha a oportunidade de conhecer a passagem do século retrasado, do passado, para o século de hoje. Aqui mesmo nós temos um belo exemplo. Ao lado esquerdo, ao nosso lado esquerdo, ali à frente você tem um prédio dos anos 60 a 70, bem aqui, né? E em frente dele, um prédio que já vem do início do século XIX, tá? Ainda não era século XX, final do século XIX, início do XX. Essa era a rua principal e hoje o Amazonas todo conhece como Bate-Palma. Bom, quando eu estava falando do Bate-Palma, eu vou falar para vocês da arquitetura. Vamos lá. Aqui, Central de Ferraz. Está vendo lá? 1916. Estamos em 2023. Olha a quantidade de tempo. A parte interna dele ainda é mantida alguma coisa, como realmente a sua forma de ser. E em frente a ele, nós temos talvez o mais perigoso dos prédios de Manaus. Esse prédio aqui é do início do século XX, final de 1919, século XX. Esse prédio foi construído e ele abrigou o Correios por muitos e muitos anos, até que em 1986 um grande incêndio destruiu a parte interna praticamente como um todo. Mas isso não justifica o fato de ter um prédio tão bonito, tão histórico, do jeito que está aqui. Ele pode e deve ser aproveitado por um monte de outras coisas. E aí eu aproveito para dar um giro. Por que Bate-Palma? Dá para entender? É aqui que se encontra a maior quantidade de camelôs da nossa cidade. É aqui em que as pessoas se localizam para fazer as compras teoricamente mais baratas, né? Eu digo teoricamente mais barata porque você nunca sabe se realmente é mais barato ou não. Se você levar em consideração a qualidade do produto e tal. E longe de mim de pensar que não tenha nenhuma outra coisa especial. Então, vamos ver aqui no famoso bate-palmas, onde as pessoas batem palma e dá certo, tá vendo? Bate-palma chama atenção, bate-palma traz a qualidade do produto para as pessoas, a simpatia de quem bate palma, cria muitas vezes um clima em que ajuda as vendas, e realmente ajuda as vendas. Aqui é o centro popular da cidade de Manaus. E tem grande parte da história aqui que você faz parte. Verdade, aqui é Manaus. Vamos dar uma olhada aqui? Vamos aqui um pouco mais para a nossa esquerda, Jacó. E vamos mostrar para o povo o mais importante monumento comercial da história do Amazonas. Roda feminina mora mais feminina. Se você ver lá em cima a placa 1900, ou seja, todo o pessoal da história do Amazonas, no tempo do JG Araújo Jorge, que foi o camarada que mais investiu na borracha, sendo ele português, que veio para cá, e não somente na parte comercial, também
cultural. Ele criou uma pessoa que fazia filmes e histórias sobre o Amazonas para o mundo todo conhecer. Praticamente esse quarteirão inteiro pertencia à família desse famoso português que fez essa história como um todo. E o bate-palmas é exatamente isso, onde o pessoal vem para comprar mercadorias a um preço melhor, mais acessível, sem tantas burocracias. Aqui a identidade é imediata quando você vem para cá. Então, na época, o grande português fez um monte de coisas aqui, inclusive tinha farmácia, loja de enfermagem, etc. Nesse prédio aqui, do lado de cá, nem parece muita coisa, mas do lado de lá era o lugar onde ele cortava a borracha para ser entregue para o povo. O povo rico, logicamente, né? Que não era que nem europeu que comprava a borracha. Vamos caminhar? De joia é aqui, ó. Dona Joia. Assista close. É aqui, ó. Esse foi destruído no incêndio também? Que na verdade o incêndio consumiu os dois lados, né? Não, ou só um lado? Aqui foi um outro incêndio. Que ficava pela frente do barrileiro. Mas também é um prédio histórico, né? Ah, sim. Se você prestar atenção na arquitetura, a gente chama hoje clarabóia, não sei se essa palavra é usada ou não é, mas você vê que lá em cima nós já temos uma coisa mais moderna, embora o comprometimento das paredes e tudo aqui. Aqui à direita você vê a mesma coisa, substituiu tudo pela mais modernidade. Né? Aqui do lado direito, na Mambras aí, é um prédio já dos anos 60, 70. Outra tecnologia, né? Onde não existia a preocupação de você fazer uma coisa mais bela, era apenas construir um prédio que atendesse às necessidades. Então, daqui nós vamos para essa esquina, que é também uma das mais antigas da cidade de Manaus. E aí ficava um banco chamado Ultramarino. Esse banco aqui atendia logo após a época da borracha, continuou por um tempo aqui. Aqui nessa rua ficava a Delegacia Central de Polícia, que também foi consumida por um grande incêndio. Né? A gente até brincava dizendo que eram os incêndios provocados, mas é verdade, é possível. Essa aqui já é uma arquitetura mais moderna, mais atual. Para a pessoa aproveitar a promoção. Tudo isso aqui é uma construção Bauhaus, por causa do boleamento. Não é uma construção europeia? Europeia, mas tem muitos detalhes de enfeites, né? É uma coisa mais ou menos direta, lisa. E aqui na esquerda, para ver até pela... São esses prédios, sim, também construídos na época do J.G. Araújo. Né? Ele fez isso aqui muito. E aqui ele tinha a farmácia aí de compras, era toda uma coisa só. E andando um pouco mais para frente, nós vamos encontrar esses prédios aqui, na sua grande maioria, já vem no século XX, já, né? Já não são mais tão antigos. E embora ela mantenha do lado direito, lá também foi vítima de um grande incêndio. E esse grande incêndio fez com que tivesse a reconstrução interna e a recuperação externa da sua origem, que é uma coisa muito interessante. E dentro desses muitos prédios modernos, quando falo moderno, é do século XX para cá, né? Aqui, onde hoje é o Banco do Brasil, foi a primeira delegacia central do Amazonas. Aqui a delegacia funcionava e a gente tem essa visão desse prédio, que quando ele já foi destruído, já não era mais uma delegacia, já fazia parte de uma empresa chamada Comarsa. Aqui era a Comarsa, que ficava aqui. Então,
O bate-palmas, vamos até ali aquele ponto, onde a bate-palmas mostra para você onde Edu, o povo se encontra. Aqui era a delegacia de polícia que teve aquele episódio do caso Delmo? Foi daqui que ele foi resgatado? Exatamente. Naquela época aqui, o Manaus toda se centralizava aqui. Acontecia tudo aqui nessa área, então essa é a história verdadeira. E o último grande acontecimento nessa rua aqui, aconteceu exatamente aqui nesse prédio, que ele deve ter a data lá em cima, do fim do século XIX, início do século XX, e que ele se confronta diretamente com a Avenida 7 de Setembro, que ela é a grande eixo central de Manaus. Não tem mais a data. Não tem mais a data. E que fica em frente à biblioteca estadual aqui do Amazonas. Então, Mas tu lembra aqui desse prédio? esse aqui do caso. É. Não, te confesso que eu não me lembro. Né? Beta, Joias Beta. Joias Beta. E antes a Colombo. É. Camisaria que não é essa Colombo de agora. É a Colomba mais antiga do Rio de Janeiro. Aquela Colomba antiga que foi feita, fazia roupa sob medida, etc e tal. Chegou aqui também nessa época, depois as Joias Beta acabaram entrando nesse prédio, mas já é um prédio mais recente. Esse prédio aqui, o histórico foi demolido há muito tempo, esse aqui já dita dos anos 60 para cá. E aí a biblioteca que é um monumento histórico da nossa cidade. Fica de frente a 7 de setembro. Então por aqui você pode ter visão total da Rua do Bate-Palma, o que tem em quase todo o Brasil, onde o pessoal se concentra, onde os camelôs ou aqueles vendedores ambulantes têm a chance de ter o contato direto, batendo palma para o cara entrar, para comprar. Vale a pena. Essa é uma pequena história, a gente vai continuar com certeza.